De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Podcâmara desta edição entrevista o psiquiatra Eduardo Badin, que vai falar um pouco para a gente sobre como superar o estresse e se é possível evitar o desgaste mental no nosso cotidiano. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Bom dia aos telespectadores. Meu nome é Eduardo Badin, sou médico psiquiatra. Sou formado na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, no ano de 2018. E fiz psiquiatria no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Pirituba, São Paulo. Atualmente eu trabalho como psiquiatra na prefeitura, nos postos de saúde e no meu consultório, né? E é um prazer estar aqui para a gente debater um tema muito importante, muito prevalente na população hoje, que são os transtornos de ansiedade. Doutor, a gente começa perguntando então, a ansiedade, ela apresenta sinais? Sim, apresenta sinais, com certeza. A ansiedade nada mais é do que a preocupação excessiva com o futuro. Existe aquela ansiedade normal, em que as pessoas precisam para elas poderem superar os seus objetivos. Porém, quando se passa da normalidade, fica algo anormal, patológico, que aí é o transtorno de ansiedade generalizada, em que o paciente pode ter irritabilidade, tensão muscular, dores no corpo, dificuldade no sono, dificuldade na alimentação. Alguns pacientes ficam com o apetite reduzido, outros têm compulsão alimentar. Então, varia muito de organismo para organismo. Então, existem vários sinais aí que podemos notar, que o próprio indivíduo pode notar se está vivendo aí um momento de ansiedade ou não. Depressão e ansiedade, caminha junto, é atrelado ou é totalmente diferente? Sim, na verdade, a depressão ela se caracteriza mais por episódios de tristeza, melancolia, desmotivação, apatia, enquanto a ansiedade digamos que é algo relacionado mais à agitação. E a depressão não, a depressão é a desmotivação. Porém, se a ansiedade não for tratada, ela pode a longo prazo caminhar para uma depressão. E também existem os transtornos mistos. 60% das pessoas portadoras de ansiedade apresentam depressão concomitantemente. Então é o transtorno misto ansioso depressivo, ou seja, elas podem andar juntos, sim, também, né? Se esses dados da ONU apresentam mais de 18 milhões de brasileiros, quer dizer que a gente tem esses 18 milhões já tomando um medicamento ou cada caso, dependendo da análise médica, é receitado, é diagnosticado um tipo de outra síndrome? Como que a gente pode tratar assim? Cada caso é um caso. Obviamente, existem as ansiedades, os transtornos de ansiedades mais leves, que podemos, a princípio, tratar com psicoterapia. No caso, terapia com psicólogo. Porém, o paciente tem que frequentar corretamente, terapias semanais, e a evolução é mais gradual. Enquanto que alguns, na verdade a maioria, acaba sendo medicado mesmo pela resposta do antidepressivo vir a ser mais rápida do que a terapia. Porém, o essencial é os dois caminhar juntos, né? Tanto a medicação, só que a medicação sempre com um começo, meio e fim, né? E um acompanhamento psiquiátrico adequado. E a terapia, que é muito importante, no caso, terapia com psicólogo, porque a terapia vai ensinar a pessoa a identificar os gatilhos que geram a ansiedade. Existe alguma explicação em relação a esse número crescente de jovens que estão sendo diagnosticados com ansiedade? Acredito que a globalização, principalmente, né, os avanços aí das mídias sociais, porque as mídias sociais, elas fazem com que os jovens tenham uma visão de que tem que seguir o mesmo padrão, mesmos hábitos, costumes, e se você está fora daquele padrão, digamos que você se encontra excluído, né? Excluído do que se chama de normalidade, mas não é necessariamente assim que se funciona. Cada pessoa é uma unidade, tem uma individualidade, tem uns costumes, uns hábitos, e
tem que ser respeitado, né? Então, acredito que esse seja um dos motivos, principalmente. Existem, por exemplo, alguns hábitos do cotidiano que a gente pode estar se exercitando durante o dia a dia para poder evitar? Sim, sim, claro, claro. Principalmente no trabalho, sempre nos organizarmos, né? Nunca tentarmos fazer mais do que a nossa capacidade, porque senão pode gerar ansiedade, pode gerar angústia. Exercício físico, muito importante também, a prática de esportes. Sono adequado, dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia, né? Alimentação adequada também. Enfim, e organização, se organizar no dia a dia, principalmente. O sono é muito importante, né, doutor? O sono é muito importante. O que acontece? Quando uma pessoa já tem insônia, provavelmente o dia dela não vai ser legal. Não, quando ela sofre assim de insônia. A falta do sono... O que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele precisa dormir justamente para ter uma reparação, né? A insônia, quando a pessoa ela vai dormir pouco, o que acontece? Tem uma predisposição maior à irritabilidade, porque você precisa dormir para se restaurar e para começar um novo dia. Então, a diminuição do sono pode predispor ali uma tendência maior a quadros ansiosos e depressivos. Então, por isso a importância de dormir bem, né? E principalmente dormir no período noturno. Quando a gente fala com esse indivíduo se sente sobrecarregado, o senhor colocou aí a atenção em relação à organização. É tudo, né, doutor? É tudo, é tudo. Às vezes há a mesma pressão no trabalho, né? Às vezes o trabalho ele exige muito e aí a pessoa acaba tendo uma sobrecarga de funções, gerando aí o possível transtorno de burnout, né? Que nada mais é do que o esgotamento relacionado ao trabalho, que pode gerar um quadro depressivo, né? Então, se organizar e fazer o que está nas nossas mãos, né? Nunca mais do que nós conseguimos produzir. A ansiedade, ela tem uma idade para se desenvolver? Por exemplo, uma pessoa jovem, aí ela foi diagnosticada com ansiedade. Agora, um idoso que nunca teve, ele pode desenvolver durante a velhice? Pode, não tem idade... Como que é esse processo? Não tem uma idade certa para desenvolver. É muito também do ambiente, né? Do estresse que a pessoa está vendo, de como funciona a dinâmica de vida de cada indivíduo, né? Então, não tem idade para se desenvolver ansiedade. Tanto que nós vemos crianças hoje com quadros de ansiedade, adultos e idosos que nunca... Eu já atendo muitos idosos no meu consultório que me dizem, nossa, eu nunca tive isso na minha vida, eu estou tendo... Isso pode começar sim na idade, após os 65 anos, né? Que é a idade ali idosa. Então, não tem uma idade certa para isso. No consultório, o que o senhor percebe da maioria dos pacientes? Eles têm algo em comum quando eles relatam que estão ansiosos? Sempre os sintomas característicos, né? As preocupações, a agitação, a falta do sono, a alteração de apetite, tanto aumento como diminuição, como eu disse, varia de indivíduo para indivíduo. Enfim, é basicamente, claro que cada indivíduo apresenta-se de uma forma. E tem aqueles também que não conseguem enxergar que estão ansiosos. Às vezes vem um familiar junto e o familiar conta a história, identifica os sinais e isso acontece muito, Aí vai muito do feeling, da sensibilidade do médico de identificar isso. Mas praticamente os sintomas eles são semelhantes, né? Mas cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Então, a ansiedade sempre existiu ou ela foi mais intensificada agora no século XXI? O senhor citou a tecnologia. Olha, as duas coisas. A ansiedade sempre existiu. Obviamente que com a globalização foi se intensificando. E hoje, obviamente, também é mais divulgado. Hoje a psiquiatria ela está em evidência. As campanhas, o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, que são campanhas que enfocam a psiquiatria, né? E o estigma, cada vez mais, está sendo quebrado. Isso é uma coisa muito importante.
Então, é muito importante se você ou alguém da família tiver com sintomas ali relacionados à ansiedade e depressão, procurar um profissional, porque tem-se tratamento para isso, né? E um tratamento adequado podemos restabelecer uma qualidade de vida para a pessoa. Os problemas da automedicação. Esse é um problema que encontramos bastante também, né? Encontramos bastante. Hoje, mesmo as medicações que exigem receita, hoje existe um mercado negro muito grande, né? De medicações aí. Vemos muitos pacientes, principalmente no abuso ali do Zolpidem, do Rivotril, Alprazolam, e tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado com a autoprescrição e por isso é sempre importante procurar um profissional para se ter um acompanhamento, principalmente. Acompanhar frequentemente, justamente para não ter o risco de abuso de medicações. O senhor citou o Zolpidem e dentro da internet a gente vê vários relatos do Zolpidem, de pessoas que acabam tomando o remédio à noite, não dormem e acabam fazendo coisas que no outro dia não se lembram. Na maioria das vezes são compras absurdas. O que acontece, doutor? O Zolpidem, na verdade, ele age sobre o sistema GABA-A, que é um sistema inibitório, né? A diferença dele para o Rivotril, para o Alprazolam, é que ele age sobre um receptor específico no GABA, enquanto os outros fazem uma ação geral. E no início acreditou-se que o Zolpidem não tinha um potencial de tanta dependência como tem hoje. Porém, com o passar dos anos, foram identificados, né, que é uma medicação aí que, se não usada corretamente e não tiver tendo acompanhamento também, pode gerar uma dependência, um abuso e um risco de dependência. Hoje o Zolpidem, a partir de agosto do ano passado, virou receita talonário azul, que é a receita B, né? Justamente para se evitar a prescrição indiscriminada. Até mesmo, às vezes, por exemplo, um pronto-socorro, a pessoa chegava no pronto-socorro para o médico e um médico que não é psiquiatra, doutor, eu estou com insônia, tal, o que tem? Toma um Zolpidem. No próprio pronto-socorro era prescrito Zolpidem. Hoje, com a receita azul, a gente consegue controlar isso, né? E então foi muito importante essa mudança. Então se tem aí um controle maior e uma diminuição da prescrição do Zolpidem para insônia. Até porque hoje temos medicações mais modernas e que não causam dependência. E que são medicações muito boas para a insônia, tanto para a indução como para a manutenção do sono. Quando as pessoas falam que estão ansiosas, às vezes elas, na automedicação, tomam um floral manipulado. Pode ou não pode, doutor? A gente tem um resultado na nossa mente, é algo mais psicológico que fala? Olha, Ana, não tem nada comprovado que o floral pode tirar a ansiedade. Não faz mal, tanto que é natural, você pode comprar numa farmácia sem receita médica, mas não tem comprovação. Uma minoria de pacientes, talvez por um efeito placebo, referem, olha, tomei ali um Passiflora, fiquei bem. Às vezes uma criança mesmo, umas gotinhas de Passiflora, dei para o meu filho umas gotinhas, ele ficou mais tranquilo, tudo bem, né? Mas evidência para tratamento de ansiedade e depressão, não se tem evidência que comprove eficácia dessas medicações. Quando o senhor, no consultório, algum dos seus pacientes, quando o senhor faz a análise de um certo medicamento, existe ainda um preconceito, às vezes, do próprio paciente? Tipo, não. Sim, existe. Difícil, né? Mas com o tempo e com a prática, a gente acaba pegando o feeling, né? Mas existem, por exemplo, o Zolpidem. Eu sou um profissional que eu prescrevo o mínimo possível, eu deixo ali para a última fase, aquela pessoa que não conseguiu dormir com todas as medicações já disponíveis, que são seguras, aí a gente tem que partir para o Zolpidem, com acompanhamento. Porém, foi feita uma campanha para o Zolpidem ali muito negativa, né? Claro, o Zolpidem, como eu te disse, é uma medicação com um potencial de abuso e dependência grande. Mas se usado sob supervisão médica, é aquela história, a pessoa precisa dormir.
A pessoa precisa dormir. E tem pessoas que têm insônia muito refratárias a medicações. Ficam dias sem dormir, doutor? Ficam dias sem dormir. 2, 3 dias, dormem 1, 2 horas no dia, mesmo tomando quantidades, miligramagens grandes de outras medicações. Nesse caso, a gente pode sim usar o Zolpidem. Só que hoje virou-se um preconceito muito grande com essa medicação. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande ao direcionar para o paciente, né? Mas isso com a prática a gente vamos tocando e tirando de letra, né? Doutor, nesse cotidiano que nós estamos, de vida corrida, relacionamentos, o que o senhor percebe no consultório, né? Quais são os principais relatos em relação à ansiedade, depressão? É relacionamento interpessoal, é no trabalho, é o convívio com pessoas? O que está acontecendo? Olha, Ana, eu brinco, falo para os pacientes que isso é uma coisa assim, não é estudo, é uma experiência pessoal que eu vou descrever. Eu digo que 80% do que eu pego no consultório de ansiedade é devido ao trabalho. Hoje o trabalho é a maior causa de ansiedade e depressão. E há um crescimento muito grande da síndrome de burnout, que hoje a síndrome de burnout entra como acidente de trabalho, para você ter uma noção, né? Porque é uma doença relacionada que tem como consequência o trabalho penoso e exaustivo. Nós percebemos também, eu assisti inclusive uma reportagem falando desse assunto, da dificuldade das empresas de contratar pessoas mais jovens que acabam não conseguindo enfrentar uma crise dentro da empresa, ter ali um relacionamento com os amigos ou com os colegas de trabalho. O que está acontecendo com essa nova geração? Olha, Ana, cada geração ela apresenta um perfil. Essa nova geração que está vindo, eu percebo que é uma geração com uma maior dificuldade em lidar com frustrações, ou seja, uma dificuldade em receber o não, que acaba gerando aí um choque de ideias, né? Então as empresas também estão tendo dificuldades em lidar com isso. Então o que é mais indicado? As empresas proporcionarem acompanhamento médico frequente. Tem empresas hoje que oferecem planos de saúde para os funcionários. Um plano tem um departamento de RH bem estabelecido, bem conexo, que combata ali, fale com o seu funcionário, olha, o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar você, né, que converse, que traga. E eu percebo que muitas empresas já adotam esse modelo. Estão se esforçando também, sim, né, para poder... Sim, tem empresas que adotam esse modelo e percebemos que os pacientes dessa empresa, o tratamento evolui melhor, a rotina dos pacientes são melhores, o tempo na empresa acaba sendo mais longo, né, o tempo de permanência, enfim, então é um conjunto, né, mas é óbvio que a geração também é um pouco complicada, né, a geração é um pouco complicada, mas a empresa, é só se adequar à situação. A gente saiu das festas, começou o ano, ainda tem aí esse carnaval, mas quem está de férias e às vezes já está voltando naquele, nossa, faltam 2 dias, 3 dias, é aquele início de ansiedade. Opa. É terapia, tentar às vezes encontrar algo novo, tá ali no seu trabalho, mas já ali alcançando outras coisas, porque às vezes essa frustração é devido a estar fazendo alguma coisa que também não goste de exercer. Tanta coisa, né, doutor? Existe a ansiedade pós-férias, né? Que é aquela ansiedade que o paciente pensa, nossa, estava de férias, estava lá numa praia, no Nordeste, vou ter que voltar à minha rotina. Existem algumas maneiras que pode se adotar para minimizar esses efeitos, né? Primeiramente, chegar das férias, das viagens, um pouco antes de terminar os dias de férias, da volta ao trabalho, ou seja, fique uns dias em casa para organizar a agenda, organizar as compras, ir no mercado, arrumar a casa, não saia de uma viagem e já no dia seguinte vai trabalhar. Dê esse tempo, né? Acho importante esse tempo. Chegou lá na empresa, mexe com o computador, né? Uma pessoa que trabalha com computador, troca a tela de fundo, né? Importante.
praticar esportes, atividade física. O primeiro fim de semana após férias, organizar uma atividade legal, de lazer. E, consequentemente, os outros finais de semana também. E se organizar, fazer uma organização e não tentar já resolver tudo já na primeira semana ou no primeiro dia, porque senão vai se sobrecarregar e vai gerar ansiedade. Ansiedade tem cura? Tem tratamento, né? Evoluímos, existe a remissão. Ou seja, quem é ansioso vai ser sempre ansioso. Porém, envolve muito o ambiente também. E hoje o ambiente que nós vivemos no mundo é um ambiente complicado, de muita globalização, de muita pressão. E cerca de 40% da população, em algum momento, vai desenvolver um quadro de ansiedade, né? Mas tem tratamento. A pessoa trata corretamente, ela pode ficar sem medicação, logo depois que acabar o tratamento, ela pode ficar sem, por mais que a ansiedade seja uma doença de altas recorrências, né? Mas tem tratamento e o indivíduo pode entrar em remissão e ficar sem medicação, sim, feito o tratamento corretamente. Doutor Eduardo, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas é sempre importante falar para os telespectadores que acompanharam essa entrevista do cuidado em procurar ajuda. Sim, muito importante a todos vocês, se sentirem algum sintoma de ansiedade, de preocupação, de mudança de dinâmica, né, na vida, no emocional, procurar um profissional adequado, não ter vergonha, não ter medo, porque estamos aqui justamente para ajudá-los, né? Tanto os psiquiatras, como os psicólogos, como mesmo os médicos da atenção básica de saúde, que são as estratégias de saúde da família, tem os acolhimentos, a enfermagem, os agentes de saúde. Então, temos hoje na cidade um modelo de assistência nessa questão. Então, sempre procurar não ter vergonha, porque tem tratamento. E quanto antes tratar, melhor a recuperação e melhor a qualidade de vida futuramente. Pode Câmara entrevistou o doutor Eduardo Badim com o tema ansiedade. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar dessa entrevista e estamos sempre aí à disposição da TV Câmara. E obrigada a você pela sua audiência. TV Câmara de Assis, informação sempre com responsabilidade para você. Até mais.